Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje analisaremos os elementos formadores da responsabilidade civil. A doutrina não é uniforme em relação a este tema. Para alguns estudiosos, os elementos essenciais da responsabilidade civil podem ser 4, enquanto outros autores consideram apenas 3 elementos. Vamos estudá-los na concepção mais ampla. Assim, os elementos essenciais da responsabilidade civil são a ação ou omissão, a culpa ou o dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Vamos começar com a ação ou omissão do agente, elemento que também pode ser chamado de conduta. A ação ou omissão humana voluntária é pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade civil. A conduta humana é gênero, que engloba a ação, conduta positiva, e a omissão, conduta negativa, voluntária ou decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Tanto na ação quanto na omissão, a conduta deve ser voluntária, pois a voluntariedade constitui núcleo da conduta humana e corresponde à consciência daquilo do que está se fazendo. Assim, podemos dizer que a ação ou omissão abrange o aspecto físico da conduta, enquanto a voluntariedade corresponde ao seu viés psicológico ou subjetivo. A regra é a ação ou conduta positiva. Já para a configuração da omissão, é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado ato, bem como a prova de que a conduta não foi praticada. Para a omissão, é necessária ainda a demonstração de que, caso a conduta fosse praticada, o dano poderia ter sido evitado. Agora, atenção! O Código Civil brasileiro, além de disciplinar a responsabilidade civil por ato próprio, reconhece também espécies de responsabilidade civil indireta, por ato de terceiro ou por fato do animal e da coisa. Entendido isto, vamos prosseguir para o segundo elemento, a culpa ou o dolo do agente. O dolo consiste na vontade de cometer uma violação deliberada do dever jurídico e a culpa na falta de diligência. Usualmente, para obter a reparação do dano, a vítima geralmente tem de provar o dolo ou culpa estrito sensu do agente. Porém, como essa prova pode ser difícil de ser conseguida, o nosso direito admite, excepcionalmente, a responsabilidade objetiva. O terceiro elemento abrange a relação de causalidade ou nexo causal, que corresponde à relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Sem o nexo causal, não existe a obrigação de indenizar. Se houve o dano, mas a sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e a obrigação de indenizar. O dano ou o prejuízo é o quarto e último elemento essencial à formação da responsabilidade civil. Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. Podemos conceituar o dano ou o prejuízo como uma lesão ao interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por uma ação ou omissão do sujeito infrator. Agora atenção, o prejuízo indenizável poderá decorrer não somente da violação do patrimônio economicamente aferível, mas também da vulneração de direitos inatos à condição de homem, sem expressão pecuniária. E a quem cabe a prova do dano, professor? O ônus da prova do dano incumbe ao autor da demanda. No entanto, em alguns casos, se admite a inversão do ônus da prova do dano ou do prejuízo, como nas hipóteses envolvendo as relações de consumo, dano ambiental e qualquer hipótese em que houver dificuldade da construção probatória. São requisitos dos danos indenizáveis os seguintes: a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, a certeza do dano e subsistência do dano para fundamentar sua exigibilidade em juízo. Os danos podem ser patrimoniais, morais, estéticos, existenciais e sociais. Tradicionalmente, a doutrina costuma classificar o dano em patrimonial e moral. Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Os danos morais, por sua vez,
originam-se de lesão aos direitos de personalidade, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. A reparação busca atenuar as consequências do prejuízo imaterial. O dano estético é modalidade autônoma de dano, que representa lesão ao direito constitucional de imagem, enquanto o dano existencial é o dano causado a um projeto de vida que causa vazio existencial, como perdas, relações sociais, familiares, etc. Por fim, o dano social é aquele que rebaixa a qualidade de vida em sociedade, que geralmente, no âmbito da segurança, é o que se dá, por exemplo, nas situações de balas perdidas. O dano, além da repercussão individual, também tem dimensão social. Concluímos aqui a nossa aula de hoje e não deixe de consultar o seu material disponibilizado na área do aluno para informações mais aprofundadas sobre os temas aqui abordados. Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um vencedor. Persista em seus estudos. Até o nosso próximo encontro.